Vou falar agora sobre mensuração da receita, né? Ou seja, abrangendo aí as etapas 4 e a etapa 5, né? Então, primeiro, a etapa 4. O CPC 47 diz que a receita deve ser mensurada, né, a cada obrigação de desempenho que for satisfeita, né? Avaliando qual é o preço da transação, né, e avaliando também a alocação por obrigação. Então, vamos ver aí como é que funciona essa coisa, né? Então, quando ou à medida que uma obrigação de desempenho for satisfeita, a entidade deve reconhecer com receita o valor do preço da transação. A gente vai ver aí como é que funciona isso. O qual deve ser alocada a essa obrigação de desempenho. Então, eu tenho um preço da transação, né, eu vou fazer a alocação desse preço da transação para cada uma das obrigações de desempenho, né, que estão previstas ali naquele contrato. Então, vamos começar aí pela etapa 4, né? Determinar o preço da transação. A receita deve ser mensurada pelo preço da transação, que é o valor da contraprestação, a qual a entidade espera ter direito, né, em troca da transferência dos bens ou serviços prometidos ao cliente, excluindo quantidades cobradas em nome de terceiros, por exemplo, tributos, né? A entidade deve considerar os termos do contrato e suas práticas de negócio usuais para determinar o preço da transação. Bom, então, é o valor, né, da contraprestação que a entidade, né, espera aí receber do seu cliente, tá certo? Em troca do produto que está sendo, do produto ou serviço, né, que vai ser entregue ao cliente. Bom, determinação do preço da transação. A natureza, a época e o valor da contraprestação prometida para o cliente afetam a estimativa do preço da transação. Então, a entidade deve considerar os efeitos de, primeiro, contraprestação variável. A contraprestação pode ser variável, né? E pode ter também restrições estimativas de contraprestação variável. Eu vou entrar aí mais detalhadamente nesse assunto. Existência de componente de financiamento significativo no contrato, ou seja, juros, né? Eu tenho juros numa venda a prazo. A contraprestação pode ser não monetária, ou seja, eu tenho ali permuta, né, com outros produtos ou serviços. E eu posso ainda ter contraprestação a pagar ao cliente. Então eu vou entrar aqui em detalhes sobre cada um desses pontos, né, que devem ser considerados na determinação do preço da transação. Primeiro, a questão da contraprestação variável. Então, vou voltar aqui ao exemplo da ponte, né? Eu tenho um contrato de construção de ponte. Esse contrato da construção de ponte está previsto lá que eu vou receber 600 mil reais. Só que eu tenho ainda um bônus de 100 mil reais se a entrega ocorrer, a entrega da ponte, né, ocorrer em até 6 meses. Ou seja, naquele contrato, eu tenho ali uma cláusula de desempenho, tá certo? Se eu tiver um bom desempenho e conseguir entregar rapidamente, né, dentro desses 6 meses aí, eu consigo ganhar aqui esse bônus de 100 mil reais. Se não, não vou ganhar. Então, o que eu faço, né? Eu tenho, na verdade, duas coisas. Eu tenho a receita da construção da ponte, que é 600 mil reais, independente do tempo que eu for levar, correto? Mas eu tenho ainda esse bônus de 100 mil reais se eu fizer a entrega antes de 6 meses, né? Como é que eu devo reconhecer aí, como é que eu devo, na verdade, medir o valor da contraprestação? Então, primeiro, a receita da construção da ponte é conforme o percentual de conclusão da obra, ou seja, à medida que eu for construindo a ponte, eu vou reconhecendo a receita, como eu já tinha falado. Agora, o problema é que a receita do bônus, né? Como é que eu reconheço a receita desse bônus? Esses 100 mil reais devem ser reconhecidos quando? A norma diz o seguinte: somente na medida em que for altamente provável que uma reversão significativa no valor das receitas acumuladas reconhecidas não deva ocorrer, quando a incerteza associada à contraprestação variável for subsequentemente resolvida. Ou seja, é só quando não tiver, né, nada que vá impedir de eu concluir esta obra em até 6 meses. Significa o quê? Olha, só quando estiver chegando muito perto, né, desses 6 meses, e assim, nem que chova ou que faça sol, eu vou conseguir reconhecer, vou conseguir terminar a obra em 6 meses, aí beleza, eu posso reconhecer
esta receita. Se não, não reconheço. Faz sentido, né, dentro daquela lógica que eu tinha falado, né, de a norma tentar proteger o investidor, no sentido de fazer com que a receita não seja inflada, tá certo? O reconhecimento dessa receita de bônus não pode ser antecipada, mesmo que ela esteja aí prevista no contrato e a construtora ter uma boa previsão, né, de que vá assim, né, entregar aquela obra em 6 meses. Ou seja, só pode reconhecer quando, né, for realmente muito provável, né, que não haja problemas aí para o cumprimento desta exigência, né, ou pelo menos essa previsão contratual de 6 meses aí. Bom, beleza. Componente de financiamento significativo. Aí, no caso da venda parcelada, tá certo? Então, para contratos com componente de financiamento significativo, o que é isso, né? Bom, os juros, né, numa venda a prazo são significativos. Na maioria das vezes, né, esse componente significativo, esse componente não é considerado significativo, o que significa que as empresas vão reconhecer a receita pelo valor da venda a prazo. Então, eu vendi a prazo por R$1.000 para um prazo de 30 dias. Bom, considerando a taxa de juros esse tempo todo, né, de um mês aí, eu posso não considerar que esse componente, né, de financiamento, que é o valor dos juros aí, é significativo, certo? Essa vai ser a maioria das situações, tá certo? Ou seja, na maioria dos casos, o componente não vai ser significativo. Mas naqueles casos em que o componente é significativo, a entidade deve ajustar o valor prometido da contraprestação para refletir o valor do dinheiro no tempo, né? Então, a ideia é que a receita que vai ser reconhecida no momento da entrega do produto ou serviço, né, seja o valor à vista, né? E à medida que o tempo vai passando, você vai reconhecendo a diferença, né, para o valor a prazo como receita financeira, certo? Então, esta receita, veja, foi separada em duas partes. Uma receita que é obtida agora, como se fosse uma venda à vista, né? E a receita de juros que vai sendo obtida conforme a transcorrência do prazo, tá certo? Então, a norma quer evitar também que esta receita financeira seja toda reconhecida no momento da entrega do controle do ativo para o cliente, né? Então, veja, digamos que como é que é feita essa contabilização, né, e como é que é feito o ajuste no valor nesse caso, correto? Digamos que eu tenho um recebimento futuro de R$8.000, ou seja, esse é o valor da venda a prazo. Mas trazido a valor presente, ou o valor à vista, né, o valor seja R$7.000. Muito bem. Eu entrego a mercadoria para o meu cliente, né, transfiro o controle, né, faço então, desempenho a minha obrigação, tá certo? Então, no reconhecimento da receita, eu vou fazer o seguinte lançamento. Debito contas a receber R$8.000, né, e credito receita bruta de vendas. Veja, esta receita bruta de vendas tem que ser mantida, né? Esse é o valor da receita bruta de vendas, porque ele também vai ser, vai fazer parte da composição da base de cálculo de PIS e COFINS, por exemplo. Tá certo? Então, é preciso manter esse número de R$8.000. Aí eu vou fazer o ajuste a valor justo, né? Então, eu vou fazer um débito, uma conta de ajuste de receita bruta de R$1.000 e um crédito de um ajuste ao valor presente, que é uma redutora da conta de contas a receber, R$1.000. Então, o que vai acontecer? Lá no ativo vai ficar 8.000 menos 1.000, 7.000, tá certo? Vou ter lá um recebível de 7.000, esse é o valor que vai ser apresentado lá no meu ativo, no meu balanço. No resultado, eu vou ter receita bruta de vendas 8.000 e o ajuste da receita bruta de 1.000. Então, dando uma receita líquida de 7.000, tá certo? Agora, veja, se a receita líquida é 7.000, eu vou deixar de tributar aqueles R$1.000? Não. Então, eu tenho que fazer um ajuste no LALUR, né,
referente a esse ajuste ao valor presente de 1.000. Portanto, então, eu vou ajustar o meu LALUR para uma receita de 8.000, né, que é o valor da receita bruta de vendas. Agora, com a passagem do tempo, né, o que eu vou fazer? Eu vou reconhecer esta receita, mas agora como receita financeira, essa receita de juros. Então, eu vou debitar aquela conta que eu tinha como redutora do contas a receber, né, que é o ajuste ao valor presente de R$1.000, e creditar receita financeira. Né? Na DRE, vai aparecer então a receita financeira, correto? Então isso vai compor lá o lucro antes do imposto de renda. Só que vocês se lembram? Eu já tinha tributado esses R$1.000 lá no LALUR no momento do reconhecimento da receita. Então o que eu vou ter que fazer? No LALUR de agora, eu vou excluir esta receita financeira de R$1.000, certo? Portanto, vocês vejam que esse ajuste é, né, sempre temporário, né? Uma hora eu adiciono, na outra hora eu excluo, correto? Mas isso é necessário, né, para que você tenha uma apuração correta do lucro tributável de acordo com os mecanismos de proteção, digamos assim, da legislação tributária, né, em relação ao seu contribuinte. Bom, eu posso ter também contraprestações a pagar ao cliente, por exemplo, né, com cupons ou vouchers, né? Então, a entidade deve contabilizar a contraprestação a pagar aos clientes, né, como redução da receita. Ou seja, se eu ofereço cupons, ofereço vouchers, etc., para o meu cliente, eu tenho que contabilizar esses cupons e vouchers como redutores da receita, tá certo? A menos que o pagamento ao cliente se dê em troca de bem ou serviço distinto que o cliente transfere à entidade, ou seja, não é exatamente, né, o valor ali da receita. Então, digamos que a empresa, né, nesse exemplo aqui, a empresa dê cupons de desconto aos seus clientes. Então, eu fiz uma venda e, ao mesmo tempo, eu forneci para ele cupons, né, de desconto. Digamos que eu tenha lá uma venda de R$1.000, tá certo? Então, eu vou debitar contas a receber e creditar a receita de vendas de R$1.000, mas ofereci cupons de desconto de 50 para uma próxima compra. Então, eu vou reduzir a receita de vendas de 50, tá certo? E creditar aí uma contraprestação a pagar ao cliente lá no passivo, ok? Fico lá com esse valor registrado até que o cliente vá lá e resgate o seu cupom, né? Ok? Uma outra situação aqui. Um exemplo, uma indústria, né, fecha um acordo com o supermercado para fornecer produtos no valor mínimo de 15 milhões. Um contrato de certo prazo, né? Mas, como prática de mercado, né, a empresa, né, a indústria no caso, precisará pagar ao supermercado 1,5 milhão, né, ou seja, 10% daquele contrato de fornecimento de 15 milhões, né, para que este faça mudanças em suas prateleiras, para, né, adaptar ali aos seus produtos. Se a receita no primeiro mês for de R$2 milhões, né, dentro daqueles 15 milhões, né, a primeira receita for de 2 milhões, eu vou fazer o quê? Debito contas a receber 2 milhões, credito a receita de vendas 2 milhões. Mas veja, eu tenho a pagar ali 1,5 milhão, né, tá certo? Ou seja, 10% daqueles 15 milhões. Então, na proporção de 10% dos 2 milhões, eu vou ter que reconhecer aqui uma redução na receita de 200. E acresce uma contraprestação a pagar ao cliente de 200, correto? Então, essas reduções aí, né, têm que ser efetuadas. Para quê? Mais uma vez, para que a receita de vendas não apareça inflada, uma vez que eu vou ter aí essa contraprestação a pagar ao cliente. Ou seja, o valor que de fato o cliente vai me pagar, ele vai ser, em termos líquidos, menor. Bom, etapa 5, alocação do preço, certo? Então, o objetivo é alocar o preço da transação a cada obrigação de desempenho, certo? O bem ou serviço, ou, né, os serviços distintos, né? Pelo valor que reflita o valor da contraprestação a qual a entidade espera ter o direito em troca da transferência dos bens ou serviços prometidos ao cliente. Então, a ideia aqui nessa etapa 5 é como é que se faz a alocação para cada obrigação de desempenho, né? Então,
como alocar o preço? Preciso, então, determinar o preço de venda individual. Caso esteja disponível, você vai utilizar o preço observável, né? Ou seja, qual é o preço daquele produto, né? Tá certo? Ou daquele serviço individualmente. Agora, caso isso não seja observável, é preciso estimar o preço, né? Então, eu vou fazer isso usando uma abordagem de avaliação de mercado, ou seja, no mercado, quanto é que eu receberia se fosse vender isso, né, esse produto ou esse serviço isoladamente, tá certo? Uma abordagem de custo esperado mais margem, né, caso a primeira situação não seja possível, ou uma abordagem residual, né, ou seja, da diferença aí. Perceba então que a norma procura priorizar aqui, né, o valor do preço, por exemplo, que pode até inclusive estar previsto em termos contratuais, tá certo? O oferecimento daquele produto, né, individualmente em relação aos outros serviços ou produtos que estão sendo oferecidos e, caso não seja observável, fazer uma estimativa aí desse preço. Portanto, eu vou fazer aqui a alocação desse preço que está previsto no contrato, né, para cada obrigação de desempenho individualmente, tá certo? Agora, para concluir a última parte, divulgação e considerações finais, a norma exige divulgação e nota explicativa. Então, isso é muito útil, né, para investidores, porque eles conseguem obter mais informações sobre os critérios que foram adotados pela empresa, tá certo? E outros detalhes a respeito das receitas. As receitas com clientes têm sido consideradas as informações, né, que mais são utilizadas pelos analistas, né, pelas pessoas, pelos usuários das informações. Então, é sim uma informação extremamente importante para essas pessoas, correto? O que a norma exige, né, de divulgação e nota explicativa? Então, a norma diz, deve-se divulgar informações que sejam suficientes para permitir aos usuários das demonstrações contábeis compreender a natureza, de que tipo é, né, a receita, qual é o valor, qual é a época, né, e a incerteza de receitas e fluxos de caixa provenientes de contratos com clientes, né? Então, mostrar aí quais são os contratos, né, com os clientes, os julgamentos significativos, né, e as mudanças nesses julgamentos, ou seja, olha, eu fiz o julgamento a respeito dessa separação da obrigação de desempenho, tá certo? Então, eu tenho que fazer aí a divulgação sobre quais foram esses julgamentos, né? Os ativos reconhecidos a partir dos custos para obter ou cumprir um contrato com o cliente. Então, eventualmente podem surgir ativos, né, em função aí desses custos, né, que são necessários para cumprir um contrato, né, de fornecimento de produto ou serviço para o seu cliente. Bom, um outro ponto que eu queria tratar aqui, né, é a questão da apresentação, né, dos tributos sobre receita. O que acontece? Os tributos sobre receita, né, então PIS e COFINS, por exemplo, né, de empresas que são tributadas pelo lucro presumido, né, tributos sobre produtos e serviços, sobre valor agregado, ICMS, por exemplo, são considerados pela norma contábil como repasses a terceiros, né? Isso não faz parte da receita, ou seja, a norma considera que isso não são benefícios econômicos que fluam para a entidade e não resultam em aumento de PL. Eu não estou falando aqui sobre IPI e substituição tributária, eu estou falando do ICMS normal, tá certo? Estou falando do PIS e COFINS, né? Tanto de lucro presumido como de lucro real, tá certo? Os débitos aí. Esses valores não entram, né, no valor da receita que é apresentada na demonstração de resultados, correto? Então, isso tudo é considerado repasse, né, do cliente para o governo, ou seja, o cliente é que está pagando aquele tributo e você simplesmente está exercendo o papel de repassador desse tributo para o governo, ok? Então, é assim que interpreta aqui a norma CPC 47, correto? Então, não fazem parte dessa receita, né? São considerados repasses, né? Certo?
tudo que é tributo. Então, esses tributos que eu falei, né, tá certo? E além, obviamente, né, dos débitos de IPI, né, e os débitos de ICMS substituição tributária, além deles. Ok? Muito bem. Então, como é que fica a divulgação da receita na demonstração de resultados? Vai aparecer apenas receita com clientes, que na verdade é o que a gente trata na área tributária como receita líquida de clientes. Ou seja, é a receita bruta menos as deduções, devoluções, abatimentos, né, tributos incidentes sobre receita. Então, é o caso aí de PIS e COFINS, ICMS, etc. E também do ajuste ao valor presente. Então, isso tudo que compõe a receita líquida de clientes, correto? É apresentado na DRE como receita, né, obtida com contratos de clientes, correto? Então, o que o CPC 47 adicionou, né? O CPC adicionou no CPC 47 um parágrafo exigindo a divulgação em nota explicativa desta conciliação entre a receita bruta tributável, né, a receita bruta de vendas aí no caso, e a receita que é apresentada na demonstração de resultados, correto? Então, você vai ter lá essa apresentação na nota explicativa. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo real, tá? Outra coisa é a questão da receita de juros, né, venda a prazo. Então, se o componente de financiamento significativo, ou seja, o valor dos juros é importante, tá certo? Ela vai aparecer lá como receita de juros e não como receita de vendas na primeira linha, tá bom? Isso é uma outra coisa importante também a ser notada. Aqui está o exemplo, né, o caso da Natura, tá certo? Na nota explicativa número 23, agora do balanço de 2017, informação pública, né, portanto, por isso eu trouxe aqui. Vamos pegar aqui o valor do resultado consolidado, 2017. A Natura abre, né, em receita bruta em mercado interno e mercado externo. Mercado interno, quase 8 bilhões, né, de reais de vendas, tá certo? E mercado externo, 5,7 bilhões, ok? Total de 13. Isso é receita bruta. Beleza, aí ela desconta, né, faz então um ajuste, faz uma conciliação, dizendo, olha, daqueles 13 de receita bruta, eu tive 51 milhões de devoluções e cancelamentos, descontos comerciais, e impostos incidentes sobre vendas, aí 3 bilhões e 200, né, dando uma receita líquida de 9.852, que esse é o valor, então, apresentado lá na demonstração de resultados. Para finalizar, né, eu queria destacar algumas coisas. O tratamento contábil FRS para receitas com contratos com clientes procura fornecer informação que seja relevante, tá certo? E evitar certos tipos de manipulação que podem tentar inflar esta receita artificialmente ou antecipar esta receita artificialmente, correto? Então, a norma contábil traz princípios contábeis para evitar esse tipo de ação, né? A legislação tributária também tem os seus próprios mecanismos de proteção contra a sonegação, né, e a manipulação, correto? Então, estabelece critérios, então, por exemplo, o critério da venda, ele vai ser sempre reconhecido no momento da venda, né? Traz critérios para caracterizar, por exemplo, a omissão de receita, correto? Então, são todos os mecanismos para evitar, correto, que o gestor manipule a informação contra os interesses do fisco, né? Então, como são mecanismos de proteção diferentes, é necessário se fazer ajustes no lucro tributável. Então, é por causa disso que existem os ajustes que são feitos no LALUR. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado e até a próxima.